Fala pessoal, estamos aqui para mais um episódio do Hub X-Space, onde ideias se conectam e conversas acontecem. Eu sou o Bruno Miranda. Eu sou o Júlio Cavalcante. E aí, Julião? Hoje a conversa promete? Promete. Muitos assuntos, né? Vamos se aprofundar aí, vamos nos aprofundar umas polêmicas que aconteceu, envolveu um grande nome aí no Brasil, né? Sim. E vai ser legal. É isso aí, pessoal. Bom, hoje nós estamos aqui com ex-marido e sócio empresário da Ana Hickman. O nome dele é Alexandre Correia. Tudo bem, Alexandre? Boa noite, rapaz. Obrigado pelo convite. Muito desagradavelmente ainda sócio, né? Porque não temos ainda passado 34 meses, o óbvio, que é partilha de bens e dissolução da empresa. Não é o tema por onde deveríamos começar, mas é inacreditável, né? Então, quer dizer, se eu quisesse ter recomeçado a minha vida, acredite quem quiser. O divórcio saiu, não saiu a partilha e não saiu a dissolução da sociedade. Não dá para acreditar, né? Cara... De 5 empresas. 5 empresas? 5 empresas. A empresa mãe, chamada Hickman Serviços Limitada, que existe desde 2001, Bruno e Júlio, vou chamar de rapazes para ficar mais fácil. Os recebíveis dela, que incluía a Rede Record de televisão, ninguém sabe para onde foi parar os recebíveis, que eram contratos que pertenciam a mim, foram feitos na minha gestão. E outra, eu não estava nesta sociedade de favor, não é que ela tinha me dado um negócio porque ela é gente boa. Eu criei a marca Ana Hickman em 2002, junto com ela. E essa sociedade foi feita em 2001, oriunda de 2 pessoas que não tinham nada. Então ela cresceu do zero, literalmente. Vocês parem para pensar, né? Às vezes eu falo isso para as pessoas: sai daqui, senta aqui, para por 1 minuto. Você é 34 meses engessado, com uma medida protetiva que conseguiu englobar a empresa. Eu nunca vi medida protetiva para a empresa. Isso aqui é por pessoa da persona. Homem, mulher, ou às vezes mulher para homem, que é muito raro, mas enfim, existe. Não, a medida protetiva se estendeu para a empresa. Eu não tenho acesso a um lugar que eu criei há 34 meses. Nenhum acesso financeiro, nada? Nada. Se não é minha rede social, eu estava passando fome. É muito sério. Alexandre, pra gente chegar nesse assunto, vamos tentar entender um pouco como você, da onde você veio, empresarialmente falando, como você conheceu a Ana Hickman, até o casamento, como é que foi esse processo? Legal, Júlio. Eu sou Alexandre Belo Correia, 54 anos, pai do Alezinho. É assim que eu me apresento, que já não é mais Inho, tá com 12 anos, quase 1,80 m, então já é Ale. Caramba! Grandão. Vai parar com 2 metros. Eu sou nascido em Sorocaba, filho de professor e comerciante. Eu estudei em colégio público, estudei em colégio particular. Eu fui um dos privilegiados de dependência no 3º ano colegial do Colégio Objetivo. Foi quando você começou a dependência, então você arrastava a matéria. Antes você arrastava. E o Objetivo, não sei como, criou isso. Então você não era um repetente. Você fazia, por exemplo, o 3º, mas arrastava a dependência do 2º. Fiz o 2º grau, terminei aos 17 anos, passei em economia na FAAP, tranquei. E comecei a trabalhar como modelo. Legal. E que foi o que a gente chama a era de ouro dos modelos brasileiros, dos homens brasileiros, né? Que é da época do Marcos Pantera, do Guilherme London, do Paulo Zulu, do Ricardo Herriotti, que era o homem brasileiro, fazia extremo sucesso lá fora. Então, por exemplo, você tem o Marcos Pantera, o cara que desbravou o Japão. Do mesmo jeito que o Zico foi o primeiro a jogar, né, o primeiro grande contrato de uma equipe japonesa, o Marcos Pantera foi um cara que fez o nome do Brasil como modelo no Japão, com toda a habilidade, que ele era peculiar, mas fez o nome. Depois o Ricardo Herriotti. Nós tivemos aí
outros nomes que daqui a pouco me vem na cabeça, mas eu vim de uma época que eu era patinho feio, mas trabalhava. E foram anos, nós estamos tratando aí do ano de 90, 91, 92. Em 93 eu fui para o exterior, com a faculdade trancada, eu fui para o exterior trabalhar como modelo. Eu fui para Madrid, para Milão, para Atenas e fiz lá alguns trabalhos, ganhei algum dinheiro, mas longe do que esses caras tops trabalhavam e ganhavam, né? Aí voltei ao Brasil. No que eu voltei ao Brasil, tomei um tranco do meu pai. Meu pai falou, olha, você precisa arrumar um emprego. Aí reabri a faculdade, eu tinha um inglês perfeito e um espanhol bem encaminhado, por ter morado em Madrid, quase 2 anos, e eu consegui um emprego num banco estrangeiro. Eu passei na frente de um monte de cara, apesar de ser um burro em matemática financeira, no knowledge total, não tinha conhecimento algum, mas eu tinha a língua, que era absolutamente raro. Hoje tem, né, num processo de seleção, você tem uma série de pessoas que dominam a língua inglesa, né? Bem até gramaticalmente. Eu não, além de tudo, eu tinha fluência. Então, cheguei rasgando, o banco pegou. Só que, em algum momento, o banco ele atravessou um problema societário, porque, na verdade, era uma branch do Bank of New York, na Paulista, que na verdade era o banco que chamava Credibanco, que era do grupo Marcelino Martins, Latasa. E o banco passou por uma reestruturação. Eu não era formado, eu estava no começo de economia, então o banco picou. E minha casa balançando financeiramente, eu precisei me virar. E aí eu fui trabalhar como promotor de noite. E que eu peguei a época de ouro da noite de São Paulo. Ouro que eu digo o seguinte, né? Hoje você tem aí a noite de São Paulo completamente pulverizada. Eu sou de uma época, quando eu comecei a trabalhar na noite em 95, 96, até 97, que um cara para gastar R$1.500 num camarote era mato. São Paulo vertia Playboy. Pulava Playboy. Playboy mesmo. Playboy é a moda antiga, de família quatrocentona e tudo mais. Sem nenhum demérito ao Playboy de hoje, né? Uhum. Mas era um Playboy de verdade, os primeiros grandes carros importados. E aí, nessa noite, numa delas, numa boate chamada Cabral, que o Luciano Huck era sócio. O Luciano Huck nem estava na TV ainda. E eu conheci a Ana, né? Eu vou chamar de outra parte, tá bom, gente? Pra gente não ficar falando o nome da pessoa. Eu conheci a outra parte nessa boate, começamos a nos conhecer, a convidá-la pra festa, namoramos, noivamos, e aí acabamos casando só no civil. Nessa época, ela já era modelo ou não? Ela tinha acabado de chegar do Rio Grande do Sul, num ônibus que vinha, subiam os ônibus do Sul, né, com as meninas. Elas passavam por um processo de seleção. Umas ficavam, outras voltavam. E foi uma época, 96, que o Brasil teve, óbvio que teve outras tops antes, né? A Gisele Zelal e tudo mais, mas a Shirley Mallman explodiu. Não sei se vocês ouviram esse nome. Eu não. A Shirley Mallman. A Shirley Mallman foi a grande top brasileira da época. E ela trouxe toda uma safra junto com ela, que foi a era da Gisele, da Ana, da Fernanda Tavares, da Renata Maciel, da Juliana Massiviero. Então, era uma safra de brasileira, de meninas que dominavam o mercado. Tanto que a Gisele foi a maior modelo de todos os tempos, né? Que é o título de uma brasileira, isso. A Gisele conseguiu o feito de ser 2 vezes seguidas capa da Vogue América. É uma coisa... nenhuma, nem a Cindy Crawford fez isso, né? Ellen MacPherson também não fez. Então, houve um culto a modelo, mas nada de era digital. Nós estamos tratando de era analógica, tá? E aí tinha-se Orkut. Não, Orkut não, nem Orkut tinha. O Orkut veio depois. E aí em 98 nós nos casamos no civil, a Ana era menor de idade, ela se emancipou e conseguiu o papier do Ju em Paris.
foi embora para Paris, fomos embora para Paris em 98. Até aí você tá falando já quando você já tinha um relacionamento com ela. 14 de fevereiro de 98 que eu casei com outra parte. Tá. No civil. Não tínhamos dinheiro, nada, eram duas pessoas simples. Eu ainda tinha alguma reserva, peguei minha reserva e fomos embora. E lá em Paris, voou. De Paris nós mudamos a Nova York, nós moramos de 99 a 2006. Ela teve uma carreira de muito sucesso. E aí ela recebeu o convite do Hélio Vargas para vir à Rede Record de televisão. Estrear um programa com o Paulo Henrique Amorim. Ela era a Janine Borba e o Paulo Henrique Amorim. E aí começou esse programa à tarde, era uma revista. Aí depois nasceu o Hoje em Dia, que está até hoje. Onde a formação inicial era o Brito Júnior, ela e o Eduardo Guedes. E aí foi embora. Mas você sempre investiu quando você foi lá para Paris, Nova York, você estava sempre bancando a carreira dela, investindo ou não? A questão, Júlio, não é bancando, né? A questão é que o pouco dinheiro que se teve, eu fui o que pôs o dinheiro na frente, não que isso tenha alguma relevância no momento, mas não se tinha dinheiro nenhum, eu tinha algum. E eu apostei o meu tempo nela. Sim. Né? Eu ganhava muito bem como promotor da noite. Para vocês terem uma ideia, eu ganhava uma média de 6, 7 mil reais em 1996. Corrige isso. Meu Deus. Era muita grana. Daria uns 40 mil reais hoje. Ganhava bem. Porque eu fazia muito, modéstia à parte, eu fazia muito bem. Era na época que não tinha nada digital, você dava convite na mão. Você ia promover na FAAP, você ia promover na GV. Então você era muito conhecido. Era promotor. Era da noite, era da galera. Campos do Jordão, imagina, só ia milionário para Campos do Jordão. Que era Boate Fênix. Você era bem relacionado. Na verdade, os donos de boate me fizeram ser bem relacionado. O que eu tinha era uma fachada ok e que me ajudava a promover. Era um facilitador. E era desenvolto, tinha morado fora, era modelo. Ainda fazia um trabalho outro de modelo. Então, quer dizer, uma figuração, outra... Mas eram épocas que reinava uma certa inocência na história. Né? Então, e aí foi. Aí fizemos a nossa empresa, a marca, licenciamento, e aí só traz isso até o dia 11 de novembro de 2023, que foi aonde houve aí a falsa denúncia de agressão e tudo se ruiu. O Alexandre, antes, ou melhor, após o término, eu cheguei a ver bastante vídeos relacionados ao que saiu na TV, e muito eu vi no YouTube de comentários de pessoas. E muitas das pessoas que deixavam comentários falavam que você surfou no sucesso da Ana. O que você tem a dizer referente a isso? Qual seria a sua participação na carreira da Ana, especificamente falando? Bruno, vou responder de uma outra maneira para você. É assim, eu sou uma pessoa que sofri mais, até onde eu consegui contar, 1.300 ameaças de morte. Eu fui linchado publicamente. Eu fui linchado pela imprensa. Eu tive 3 veículos de comunicação, mas um em específico que recebeu dinheiro para falar mal de mim, inescrupulosamente. Pasmem vocês, eu fui acusado pelo Gabriel Váquia, pelo Léo Dias e pela Fábia de Oliveira, pasmem vocês, depois vocês podem até procurar se tiverem curiosidade, de ter 948 milhões numa conta no exterior, na Inglaterra, eu e a Cláudia. Quando isso foi mencionado, o Gabriel Váquia me ligou, jornalista, falou, eu vou soltar porque eu tenho provas. Eu falei, olha, rapaz, você está cometendo uma leviandade, uma injustiça, você não tem prova de nada. Eu falei, você não tem prova de nada. Primeiro que a Ana nunca ganhou 948 milhões. Como é que eu ia desviar uma coisa que nunca se teve? E aí, o meu advogado, o doutor Bruno Ferrura, aliás, um forte abraço aí para o doutor Bruno, criminalista, exímio criminalista,
conseguiu, então, contato com o banco, chegou uma carta do banco dizendo, isso é mentira, essa conta nunca aconteceu, nunca houve, essa pessoa, nem Cláudia, nem Alexandre, jamais tiveram conta aqui, e mesmo que tivesse esse dinheiro, jamais poderiam abrir uma conta com essa quantia de dinheiro por não serem cidadãos ingleses. Pois veio a prova do banco, foi levado para os jornalistas, pergunta se algum jornalista deu uma errata. Então, o que você falar para mim que eu já escutei, você deve ter escutado muita mentira. É que você pense que eu sou um anônimo contra uma celebridade que era amada por esse país, hoje não é mais tanto, municiada de dinheiro e eu ser um gato para puxar pro rabo. Essa briga virou Sansão e Golias. Mas você tinha alguma função específica na carreira da Ana? Quando a Ana decidiu criar a marca, quando nós decidimos criar a marca, o processo de criação de uma marca é uma coisa muito onerosa, dispendiosa e trabalhosa. Você não cria uma marca assim. E tudo que aconteceu na carreira dessa moça, apesar dela fazer questão de ter jogado no esmeril, mas haviam incontáveis testemunhos, é só você buscar os programas que ela foi, o que ela falava a meu respeito, hoje ela muda de discurso. Eu, de salvador da pátria, virei pária social. Eu fazia absolutamente tudo. Só que o rosto que ia à frente era ela. O mérito é dela? Óbvio que o mérito é dela, mas ela não se fez sozinha. Nenhum jogador se faz sozinho, nenhuma celebridade se faz sozinha. A função de um agente é uma função extremamente ingrata. Você é odiado, você briga, você impõe as condições, amam a celebridade e odeiam a gente. Essa é a vida do agente, mas eu sempre soube disso. Eu escutei desde o dia 1 que eu fui casado que eu era um gigolô. Agora passaram-se 24 anos e 8 meses e eu fui virar criminoso no final da história. Por que eu não fui criminoso antes? Eu não sei se eu respondi a pergunta de vocês. Sim, porque dá para entender que o gerenciamento da marca em si, ele envolve muitas camadas, né? E você era responsável por todas essas. Foi dia 23... O ocorrido, a falsa denúncia, no dia 11 de novembro de 2023. Perfeito. O que é mentira e o que é verdade no que foi propagado na mídia, referente a essa data da acusação que a Ana faz? Olha, nós temos alguns fatos que são pontuais. Então eu vou relatar fatos que eles estão em desacordo com a lei. Primeiro, nós temos um laudo do IML feito indiretamente. Um laudo indireto é feito sem a presença da vítima. Foi aceito isso como denúncia. Nós temos, não nessa ordem cronológica, uma mancha roxa que apareceu depois e nem foto dela tem no laudo do IML. Nós temos, no dia do fato, ela ter ido à Santa Casa e ter sido relatado uma lesão corporal leve, sem ação humana, causada por queda ou por trauma. Isso está no laudo. No dia que ela foi à Santa Casa. No dia que ela foi à Santa Casa, ela não relatou violência doméstica. Isso foi acontecer depois. Nós temos um fato que chama muito atenção. Lembrem, a falsa denúncia dia 11 de novembro. Por que ela criou uma empresa chamada Hickman House, de um CNPJ comprado de um laranja profissional no dia 26 de outubro, 15 dias antes? Isso sem te comunicar, sem você estar sabendo dessa situação. Isso porque era sócio, devia no mínimo saber o que estava acontecendo. E existem registros disso? Não, que você... contrato social disso. Existe contratos. Um pouquinho pior. Tá no processo? Tudo. Você chegou a ser condenado por isso, né? Por essa falsa agressão. Na primeira instância, eu recebi a pena mais leve, que é 1 ano em regime aberto, e óbvio, nós recorremos, agora estamos aguardando a segunda instância. Mas por que pegou leve? Se então, foi é uma boa pergunta. teoricamente. O certo é assim, como não foi provada a agressão, e tenho provas robustas de que não houve agressão alguma,
e sim uma porta que foi interrompido o curso dela e a porta que esbarrou na interseção do cotovelo, sendo que esbarrou em um, o roxo apareceu em outro, né? Nós temos uma série de coisas que contribuem, né? O testemunho de 2 funcionárias que diz que nunca houve antes e nem no dia agressão. Nós temos o testemunho do meu filho. O seu filho chegou a testemunhar? Ele sabe o que aconteceu. Não testemunhou oficialmente, mas ele sabe o que aconteceu. Mas o que aconteceu de fato nessa noite? Foi durante uma tarde, Bruno. Tá. A gente acordamos num sábado, já de cara houve aí ela veio a implicar com uma coisa. O meu filho, a gente estava indo jogar basquete. Pô, mamãe tá já criando problema? Tá bom. Aí veio a hora do almoço. Eu olhei para a mesa do almoço, já tinha mais de meia garrafa de vinho tinto consumida em 40 graus de calor de Itu. Durante o almoço em linha, eu aqui, o Alexandre aqui, ela aqui, ela começou a abordar um assunto com o Alexandre absolutamente inapropriado. Com seu filho? Sem ter combinado nada comigo antes. Causou uma comoção enorme, o garoto começou a chorar, fica muito nervoso. Esse assunto é relação ao divórcio? Não, ela veio falar sobre que a Casa Branca teria que ser vendida. Né? Eu peguei, levantei da mesa, nós já estávamos dormindo em quartos separados. Fui para o meu quarto, voltei depois de uns 15 minutos. Ela continuou com o assunto, o Alexandre chorando. Falei, filho, por favor, deixa o papai conversar com a mamãe. Estava muito calor, então fechado no ar-condicionado. Ele pegou o iPad dele e foi para uma galeria a uns 40, 50 metros da sala da cozinha, casa muito grande. Então a gente sentado aqui, eu e Ana aqui, ele foi 3 vezes essa distância. E lá ela começou a se alterar demais, a discussão começou a ficar acalorada, a proferir ameaças e tudo mais, até que então ela falou, eu vou chamar a polícia, e saiu pela porta da cozinha, em direção à churrasqueira. Eu falei, mas você tá louca, meu? Chama a polícia, nós estamos conversando no assunto, você veio abordar, o menino tá nervoso, o que tá acontecendo? Eu completamente perdido. Ela pegou o celular e o carregador, eu vou ligar para a polícia. Eu falei, meu, você vai ligar para você, vai destruir a sua vida, vai destruir a minha vida, o que você tá falando, não tá acontecendo nada. Você completamente alterada no que ela foi fechar a porta, o trinco da porta era assim, ela foi fechar a porta, eu segurei a porta com o pé para que ela não fechasse a porta, o trinco pegou no braço dela, ela sentiu o braço que pegou o trinco no braço dela, fechou a porta, travou a porta, travou porque eu não estava oferecendo resistência, e ligou para o 90. Quando ela ligou para o 90, eu ouvi ela falando com a polícia, dizendo que tinha sido agredida. Eu, no desespero, liguei para o advogado da empresa. O advogado da empresa falou, vai embora daí que você vai ser preso. Falei, como? Cara, eu nunca tinha ouvido falar em Maria da Penha, em medida protetiva, nada. Ele falou, vai embora daí que você vai ser preso. Peguei, juntei um pouco de roupa, voltei para o quarto das empregadas, onde o meu filho estava com as 2 funcionárias, bati na porta, falei, vocês estão bem? Não, estamos bem, estamos bem. Fui embora. E nunca mais voltei na casa. É estranho porque, assim... O microfone, Julião. Desculpa. Eu tava vendo o depoimento da Ana Hickman. Desculpa a outra parte. E me causou um pouco de estranheza a riqueza de detalhes que ela trouxe desse suposto confronto. Eu não sou psicólogo, né? Mas eu entendo que quando você tá num ambiente, numa situação onde o nível de estresse ele é muito alto, você perde completamente a noção, você perde a visão periférica. Você não, né? É comum você ver vídeos de pessoas que estão em confusão, não lembram de detalhes, derrubando mesa, derrubando criança, porque perde totalmente essa noção. Eu tava vendo ela falar, falei, cara, ela falou de latido de cachorro, falou de detalhes assim, cara, que é humanamente impossível no nível de estresse e confusão você conseguir relatar esses detalhes. Mas isso também não quer dizer que ela poderia estar mentindo. Ela poderia ter de fato, isso não tô falando que aconteceu, mas se de fato aconteceu alguma agressão, ela contou a história
um enredo de novela muito bem detalhado, algo que é impossível de uma pessoa que possivelmente estava meio alcoolizada e num nível de estresse muito grande. Isso me causou estranheza. Né? Não sei se esse enredo foi os advogados que mandou ela escrever, mas pra mim esse depoimento dela causou muita estranheza. Se você parar pra pensar, não sei se vocês fazem uso de álcool, eu não uso álcool, não faço uso de álcool desde 2018, não que isso me faça alguém melhor ou pior, mas você imagina tomar 70% de uma garrafa de vinho tinto sozinha no almoço. Não dá pra você dizer que tá tudo bem, né? Sim. Não dá para você... eu estou tentando achar uma coisa aqui para mostrar para vocês. Não dá para você dizer que a pessoa estava no seu melhor momento, né? Então, o que a gente tem aqui é uma história absolutamente distorcida por uma condição que, a princípio, não foi nem levada em conta, que ela não estava no seu melhor momento e na sua melhor versão, porque ela estava alcoolizada. E isso não foi levado em nenhum momento em conta. Eu não estou conseguindo achar, porque é uma coisa interessante, até para vocês verem. Vamos ver o que eu consigo aqui ver depois. Mas, enfim, o que vocês têm aí é uma pessoa que não estava dentro do seu melhor momento, né? Então, isso foi jogado ao vento. Isso não foi levado de maneira nenhuma em consideração. E a gente faz o que com isso, né? Alexandre, você citou que 15 dias antes ela comprou uma empresa, 15 dias antes? Isso seria um indício de que foi algo premeditado, segundo a sua visão? Não, na verdade foi claramente premeditado, porque veja só você, se a Hickman Serviços tinha um KNAI, ela comprou um CNPJ de um laranja profissional. Por que ela comprou um CNPJ e não fez o setup da empresa pelas vias normais? Número 1. Número 2. Essa empresa, ela saiu do Rio, ela chamava Meliá, ela foi para a Rua da Consolação, passou pela Rua Pinagé 711, que era onde morava a minha cunhada, e depois ela foi para a Rua do Bosque. Hickman House. E por que ela fez isso, então? Por que ela comprou esse CNPJ? Por que ela não fez uma empresa do zero? Por que ela fez uma empresa só no nome dela se ela era casada ainda? Porque ela se divorciou depois. E com o mesmo KNAI da Hickman Serviços. Por simples. Para desviar os recebíveis da Hickman Serviços para a Hickman House. Não tem segredo. E isso a justiça ainda não conseguiu enxergar. Mas dentro do o que eu estou contando são fatos, tá? Não é fruto da minha imaginação. Tudo isso tem prova, tá? Sim. Dentro do seu relacionamento existia algo que justificasse essa atitude da Ana Hickman? Não que justificasse no sentido de ser aceitável, mas da percepção dela para ela ter uma atitude que significasse um tipo de traição com você. Eu não posso falar sobre a outra parte. Não é que eu não posso falar legalmente. Eu não posso tirar conclusões. As razões dela são as razões dela. Que ela atuou de maneira inadequada, sim. Que ela tentou burlar a lei, sim. Ela tentou não ser descoberta? Sim. Só que, infelizmente, a gente não dorme só. Então, isso veio para minha mão. Mas aí vocês já viviam um relacionamento conturbado, né? Que você falou que já não... A gente já não vinha bem desde o meu pós-tratamento de câncer. Isso foi quando? Foi no final de 2020 até 2021. A gente já não vinha bem. Esse relacionamento ele se arrastou. E em fevereiro de 2023, ela sugeriu que eu saísse do quarto, onde me faltou dignidade na época. Fevereiro de 23. O fato, a falsa denúncia, em outubro.
Perdão. Novembro. Uhum. Então, quer dizer, me faltou dignidade na época, eu devia ter saído era de casa, não do quarto. Mas como a casa era muito grande, eu achei que era um mau momento, tentei preservar a instituição, que é o grande erro do homem, né? Existem outros custos, né, que você precisa assumir. Nem questão disso, Bruno. A questão é que, muitas vezes, o homem, ele não enxerga que o relacionamento acabou. Isso é uma das coisas que eu mais defendo na minha mentoria, na mentoria Sinais que eu tenho, que é aquilo que eu não tive ninguém para dividir. Suponhamos que fôssemos amigos, eu dividisse com você, Júlio, e você falasse, olha, Alexandre, sobre o meu ponto de vista, esse relacionamento já acabou, você não está... Mas eu vivia muito isolado. Eu tinha vergonha de contar isso. Porque o homem é um bicho que sofre sozinho. A mulher fala para amiga, ela vai para psicóloga, ela vai para terapeuta. O cara não, o cara sofre sozinho. O cara vai se afogar no bar. Isso é verdade. Entendeu? O cara dorme no problema. Em algum momento, houve algum tipo de agressão da sua parte? Física? Nunca. Nunca? Nenhum tipo de agressão. Qual era a sua idade quando você se relacionou com ela e a idade dela? Ela 17 e eu 26. 26. Nessa lógico, né? Você acabou de falar que não houve agressão, mas nessa fase, tem uma diferença de idade relativamente ali. 7 anos. 7 anos. Quase 10. Quase 10. Uma mulher muito bonita. 17, né? Eu calculei 19. 17 e 26. 17 e 29 anos. Uma mulher muito bonita. Você também, né? Nessa fase de início de namoro, nunca teve uma situação, não que chega a ser uma agressão, mas algo assim que pudesse desencadear algo um pouco mais fervoroso e depois, quando casou, Júlio, em algum momento... eu digo assim, sobre o meu ponto de vista, nós vivemos muito bem até 2, 3 anos do Alezinho. Até os 4 anos do Ale. Tínhamos problemas de casais, mas nós nos separamos de corpos 2 vezes e ninguém nunca soube. Separamos em 2015, em 2018, voltamos a morar juntos e ninguém nunca soube. Então, havia problemas, né? Mas eram problemas que eles foram, em tese, contornáveis. Mas, infelizmente, por alguma razão que aí é pertinente à vontade e arbitrado a ela optou por um caminho que muitas mulheres tomam hoje, né? Pela falsa denúncia, que se aproveitam da lei, da oportunidade, né? Uhum. Você suspeita de algum tipo de motivação, apesar de você entender que ela possa ter os motivos dela, mas você suspeita de algum tipo de motivação? Eu prefiro não trazer suspeitas, eu ligo com fatos. Eu caí numa armadilha, eu tive indícios claros que isso ia acontecer e não percebi, que é outra coisa que eu defendo muito na minha mentoria, que os homens prestem atenção nos sinais. E dei de bandeja para ela fazer isso para mim. Sendo que se eu tivesse tido um pingo de dignidade com alguns comportamentos dela, eu já deveria ter saído de casa e evitado isso, né? Qual era o tipo de relação que existia entre você e a Ana e o Edu Guedes? Nenhuma? Ele não frequentava os mesmos ambientes que vocês? Nunca. Sentamos à mesa para comer 1, 2 vezes, ainda quando eles trabalhavam juntos. Tive no casamento dele com a Eliana, que misteriosamente acabou e ninguém fala. E tive num evento que a ex-mulher dele, que também misteriosamente acabou o relacionamento com a Daniela Zurita, num evento que foi feito na Hípica de São Paulo. Só isso. A Ana nunca chegou, em algum momento, a falar assim, vamos desfazer a sociedade, nunca chegou a mencionar nesse sentido? Não. Nunca deu sinal nessa parte? Não. Ameaçar de se separar nos últimos anos, antes da falsa denúncia, foram algumas vezes que ela ameaçou se separar. E qual que é a sua participação nas empresas? Meio? Sim. E você fazia parte... Júlio, o meu próprio regime de casamentos, que é comunhão parcial de bens, ele já prevê isso. Né? E você atuava como um administrador das empresas? Como gestor, isso. Gestor da empresa.
E ela executava o trabalho Sim. operacional ali e tal, a imagem dela, e você gerenciava as Sim. receitas, as despesas. Sim. Era você que cuidava. Sim. E aí, nessa parte onde teve esses boatos de desvio, de problemas, Isso é de muito gestão... interessante, uma excelente pergunta. Eu fui acusado de desviar 20 milhões, 35 milhões, 50 milhões, 200 milhões. Nós estamos há 993 dias dessas denúncias. Cadê o dinheiro que eu roubei? Onde é que está? Entrando um pouco nessa esfera, qual é o seu estilo de vida, a sua situação financeira atual? Bruno, você sabe bem, nós conversamos por telefone, né? Hoje eu digo sobrevivo porque consigo pagar as contas básicas e ter uma comida na geladeira. Eu vivo das minhas redes sociais e presto aí, quando necessário uma ou outra parte de aconselhamento em alguns segmentos da área digital, e criei a mentoria Sinais, que é uma mentoria voltada para que homens não passem o que eu passei. Uma mentoria rápida, de 6 capítulos, a um precinho menos que uma pizza, de fácil entendimento, numa maratona você termina ela, e é onde lá você tem relatos de situações que, se você, homem, olhar para aquilo e seu casamento estiver em crise, você pula fora na hora. Essa hoje é a sua receita. Sim. E como é que tá as suas contas bancárias? Estão ativas normais ou estão bloqueadas? Não, eu não tenho acesso a nada. Não tenho acesso a nada. Porque o que houve? Uma outra coisa que é muito interessante. Essa linha do tempo é bem particular. O fato que eu narrei da churrasqueira, 11/11. No dia 16/11, eu fui chamado no escritório pelo advogado das empresas de Mandani. Eles falaram o seguinte: olha, se você sair da administração das empresas, ela não vai entrar com a medida protetiva contra você e vai mostrar um bom sinal da sua parte. Imagina, eu sendo espatifado por um país inteiro, sair da administração das empresas na hora. No dia 23 de novembro, 6 dias depois, eu fui chamado na delegacia de Itu, onde lá eu fui informado que eu estava sob medida protetiva e havia uma denúncia que eu andava armado, rondando a casa e ameaçando a Ana. Sendo que eu nunca tive uma arma de fogo. Não é tudo muito bem pensado? Vocês entenderam? Sim. Me convenceram a sair da administração das empresas, eu saí e 6 dias depois ela entrou com uma medida protetiva. Onde sendo nunca que mais... a proposta era não fazer isso. Uhum. Mas você chegou a aceitar? Lógico. Eu estava sendo espatifado por um país inteiro. Aí depois que você assinou para alterar os contratos, acabou. Fez o que muito quis. mais fácil. Fez e faz o que quer. Você então perdeu acesso financeiro às empresas, mas existe uma perspectiva de que você um dia consiga acessar? Existe um monte de perspectiva, Bruno. A lei só precisa ser cumprida e a justiça andar. Porque ocorreu o divórcio. O divórcio, sim. E como que fica a partilha? Eu estou aguardando. É uma excelente pergunta. A justiça determinou, pelo que a gente estava lendo nos autos, assim, algumas informações, que você teria uma pensão compensatória de 15 mil reais. Isso é fato? Isso, Júlio, infelizmente eu tenho sanções da justiça. Tá? Eu sei que sim, existe isso aí que você está falando, existe da parte dela, só que eu não vejo a cor do dinheiro. Tá. E aí que iria vir a minha outra pergunta. Se o juiz ele determinou esse pagamento, ela não está fazendo, não teria que ter alguma punição? Tipo de multa? Não está atendendo uma decisão do juiz? Nossa, eu vou falar 1 hora sobre isso. Infelizmente, eu vou ficar te devendo a resposta. É um descalabro, Júlio. É um descalabro. E seus advogados, qual a perspectiva que eles te passam? Olha, sem eles eu já estava morto. Literalmente. Tem-se uma demora da justiça muito grande. E nós acreditamos que, por ser quem é, todo mundo fica com medo de passar a caneta, entendeu? Estamos tratando de alguém de projeção nacional. Que juiz que vai dar um despacho contra ela? Mas hoje como é que tá, assim? Você entrou com várias ações, vários recursos, e ela também. Como é que tá, assim, as vitórias, as derrotas? Olha, para você ter uma ideia,
nós tínhamos determinado pela Justiça um leilão da casa de Itu a 36 milhões no dia 26 de março. Ela foi lá e embarrigou o leilão. Primeiro, embarrigou por quê? Porque a Justiça permite que, se tem credor para receber, tenha se postergado um leilão. Gente, é simples. Vende o que tem, paga quem deve. Qual é a grande dificuldade dessa matemática? Mas se pagar tudo que deve, sobra algum valor que... Provavelmente, mas isso eu não estou preocupado. Você está mais preocupado em Preciso resolver... pagar as pessoas. Ponto. Porque ela vive muito bem, obrigado. Quem está arrebentado sou eu. Quando você fala pagar, é em relação às contas Credores. Das empresas ou da sua pessoa física? Pagar os credores. Empresa, CNPJ. Sim. Eu não ando. Agora, existia, antes do fato acontecer e dessas crises que vocês estavam enfrentando, alguma crise financeira, algum negócio, alguma das empresas que teve alguma aplicação mal sucedida, na qual ela se revoltou com a sua gestão, questionou a sua capacidade? Não, nós tivemos 2 negócios muito infelizes, um no exercício de 2013, que se arrastou até 2014, 2011 até 2014, que consumiu uma quantia de dinheiro, foi uma plataforma de e-commerce, e um outro que nasceu em 2016 e teve que ser encerrado forçosamente pós-pandemia, onde eu paguei todo mundo, encerrei loja em shopping, que foi uma operação de moda que consumiu uma quantia de dinheiro muito grande. Então, houve erro de gestão? Houve. Meu, e houve erro dela e dos envolvidos, né? Então, houveram erros, sim, que se eu pudesse voltar no tempo, eu não teria cometido, tá? Mas que empresário que não errou? Sim. Né? Eu não estou me justificando aqui, mas é tudo muito volúvel, né? Então, mas tudo era acertável. Tudo havia uma maneira de se acertar. Pasmem vocês que eu tive a primeira execução de banco em julho de 2023. Em julho de 2023 foi quando eu tive a primeira execução em banco. Então, meu primeiro problema formal com o banco foram 3 meses antes do ocorrido. Então, tem esse patrimônio, dava para ter acertado tudo renegociado. Até mesmo ela chegado para mim e falou, olha, eu não amo mais você, vamos encerrar por aqui. Vamos todo mundo ficar numa boa, a gente joga tudo nas tuas costas, eu saio de linda na história, pô, tudo bem, vamos arrumar, vamos acertar. Tá tudo certo. Você acha que esse prejuízo que teve nessas operações seria algo tão grande que poderia prejudicar a marca dela, a imagem dela, ou não? Não. É um prejuízo, assim, que era tranquilo de O que prejudicou, lidar. Júlio, foi o andamento do fluxo de caixa, né? Uhum. Você pense hoje que, se você pegar um exemplo, você pega o Pão de Açúcar, que recentemente pediu aí a sua recuperação extrajudicial. O Pão de Açúcar, ele deve uma quantia de dinheiro aonde o que ele produz de caixa mal dá para o pagamento de juros. Sim. Isso está público e notório. Uhum. Nós não fomos diferentes do Pão de Açúcar, Sim. das Americanas sim. e de uma série de outras coisas. A Americana deixou um rombo aí de 40 bi no mercado e ninguém fala nada. Sim. Então, quer dizer, o que me vitimou é o que vem vitimando as empresas no Brasil, que é um custo do dinheiro altíssimo, Sim, carga sim. tributária altíssima e falta de manobra de você sair. Você vai ficando estrangulado. Um cliente estrangulado é tudo que um banco quer. Né? Uhum. Sim, é o que os bancos mais adoram. Tudo que eles mais adoram é cliente estrangulado. Uhum. Quem tem a menor noção de mercado financeiro sabe disso. Então, o que grandes empresas são vítimas hoje, eu fui vítima também. Sim. Eu e a outra parte. O Alexandre, a Ana alega que você forjou as assinaturas dela. Uhum. Como que tá o andamento desse processo? Nada disso foi provado. Nada disso foi provado. O fato foi em novembro de 23. Em dezembro de 2023, eu entrei pela porta da frente do DEIC com o meu advogado, o doutor Enio, na época, e ofereci voluntariamente o meu passaporte e a quebra do meu sigilo bancário e fiscal. Fui eu que fui oferecendo, foi ela que pediu. E ninguém vai encontrar um centavo em lugar nenhum, porque eu nunca desviei dinheiro nenhum.
Ou você acha que se eu tivesse desviado o que ela me acusou, eu ia estar 34 meses agonizando? Precisa ser muito burro, né? Cadê o dinheiro que eu roubei? Avançando um pouco a história financeira, empresarial de vocês, como ficou a relação entre você e seu filho pós esse período conturbado? Graças à minha advogada, a doutora Diva, eu fiquei muito pouco tempo sem ver o meu filho, né? Muitos homens, numa situação como essa, muitas vezes não veem o filho por meses, até ano. Eu fiquei 40 dias sem ver o meu filho, que foi um caos para mim, mas fiquei muito pouco, não é nada. E graças à doutora Diva, a minha convivência com meu filho é respeitada. Então eu vejo ele a cada 15 dias. Então a cada 15 dias ele chega para mim numa sexta-feira que eu vou buscá-lo na escola e eu entrego ele na escola na segunda-feira de manhã. Então ele dorme de sexta para sábado, sábado para domingo, domingo para segunda. E como tá a cabeça dele? Olha, Bruno, é muito sensível você falar de um menor e até inadequado da minha parte como pai. Há danos. Mas diante do proposto pela outra parte, não dá nem para chamar de dano. Até porque hoje ele tá com 12 anos, é isso? Isso. Quando ele começar a ficar de maior, né, chegar nos seus 17, 18 anos e ter discernimento de tudo que aconteceu, ele vai formar a opinião dele da situação. E você acha que ele pode falar assim, mãe, você errou, o pai sempre teve com razão esses anos todos. E você acha que pode acontecer da parte dele isso? Ou é possível? Júlio, na verdade, isso não muda nada para mim. Porque o que eu preciso é ter uma convivência pacífica com meu filho, que graças a Deus eu tenho. Uhum. Eu preciso que parem de fazer a cabeça da criança contra Sim. mim. E as conclusões que ele tirar, ele guarde para ele. Porque eu tenho a minha verdade, que são duas. Eu não roubei e não agredi. Acabou. Se o meu filho estiver ao meu favor, ótimo. Mas não é a opinião do meu filho que vai mudar o curso da minha verdade. Ela vai me deixar com o coração tranquilo. Mas a minha verdade, ela é uma só. Eu não roubei e não agredi. Acabou a história. Qual o seu maior trauma em relação a tudo que aconteceu e que envolveu esse término? Qual a sua maior dor? Bruno, eu nunca sofri por amor. Porque já vinha se perdendo. Muitos homens sofrem por amor, que o cara não consegue esquecer a ex-mulher, né? Ele é trocado, substituído, traído, o cara fica completamente... Não. Não. O que a pergunta é o porquê desse circo romano? Ah, porque ela é a dona do circo e eu sou escravo, que é tocado fogo e jogado aos leões? Legal, entendi. Mas por que desse circo romano, se tudo isso podia ter acabado sem esse escândalo? Ou vocês, por tudo que vivem, vocês acham que nada disso afetou a carreira dela? De certa forma, sim, né? Pô, tem postagem minha que tem 1.500 pessoas acabando, porque sabem da verdade. Já entenderam a linha do tempo. Já entenderam que não tem nenhuma Cinderela na história. A Ana é má. Goste ou não, a Ana é má. E isso é engraçado porque eu perguntei pra algumas pessoas, né? Pra minha esposa, pra algumas amigas de trabalho. Assim, o caso da Ana Hickman e o Alexandre Correia, o que vocês acham? Cara, eu achei que as mulheres iam ficar contra você. Mas a resposta que eu tive foi o contrário. Eu, não, eu acho que a Ana Hickman tá mentindo. Eu acho que ela tá mentindo em alguma coisa estranha. Não é possível. Eu fiquei surpreso. Falei, caramba, olha que interessante. Porque às vezes a opinião pública, ela força uma imagem, muitas das vezes, até consegue de certa forma, mas as pessoas têm uma opinião, assim, meio que inconsciente, mas até tem medo de manifestar. As pessoas têm que pensar assim, eu vou falar mal da Ana Hickman, eu vou falar mal dela, elas ficam um pouco assim, elas vê, acham estranho e não comentam. As que realmente falam alguma coisa a favor da outra parte, já tem meio que um viés ali pro lado dela, porque é fã, ou porque, enfim, tem outro lado, mas quem olha assim, eu percebo que se calam muito, não faz muitos comentários assim, e eu achei engraçado essa opinião das pessoas, porque eu achei que fosse o contrário, né, mas me surpreendeu bastante, assim, as pessoas realmente
nessa novela, vamos dizer assim. Novela mexicana. Novela mexicana, ficar ao seu lado, assim, nessa situação. Isso também se dá às redes sociais, né? Que conseguiu te dar voz, porque se fosse depender podcast, no geral... Eu sou um sobrevivente graças a podcast. Imagina. Não existe na minha cabeça a ferramenta mais democrática que um podcast. Eu já fui em podcast que acabaram comigo e eu fui na mesma toada falando a mesma história que eu estou falando para vocês. São 73 podcasts que eu fui. Quer ver uma coisa? Deixa eu citar um exemplo muito claro. Vamos supor que eu fosse um empresário e tivesse uma polêmica envolvendo o meu nome, mas eu tivesse dinheiro. E vocês viessem e me atacassem, me acusassem, pau. Isso aqui acabasse numa discussão, eu levantasse e fosse embora. E eu, no dia seguinte, quisesse que um determinado portal, que eu não vou falar o nome, acabasse com o Hub Space, Bruno e Júlio. Então, Bruno e Júlio do Hub Space são hosters agressivos, e acabar com a vida de vocês dois, basta eu gastar 15 mil reais. Sabe quanto custa acabar com vocês dois? 15 mil reais. No maior portal. 15 pau. Existe um mercado que faz isso. Mercado não, tabela. Com 30, eu acabo com a vida de vocês se são desintegrados digitalmente. Porque depois você tem que reverter isso e é difícil você conseguir Bruno, reverter. É muito complicado. Sem dinheiro você não faz nada. A imprensa está vendida. Eu, inclusive, fiz uma postagem hoje que, por acaso, você quer ver uma coisa? Vamos ver aqui. Posso só escutar duas mensagens? Claro. Você tá tudo certo? Tô deixando mensagem pra dar boa noite. Falar que te amo. Tô com muita saudade e passei bem meu dia. Te amo, tô morrendo de saudades e essa foto é muito linda. Esse aqui é o meu filho. Nossa, que da hora ouvir isso, né? Esse aqui é meu menino. Olha a hora que chegou a mensagem. Caramba. Isso aqui. Ô filho, obrigado pela mensagem. Seu pai te ama, viu? Beijo no coração, descansa. Esse é o meu filho. Ô Alexandre, conversando com você, eu percebo que você é uma pessoa de tom pacífico, de postura moderada, aparentemente calmo. E houve um período onde você gravava vídeos com a Ana Hickman. E muitas pessoas acusavam você de ser um pouco agressivo e ríspido com ela. Nossa, um pouco você está sendo modesto. Acabavam comigo. E a outra parte usou isso contra mim. Mais um ponto da premeditação. Nós fizemos 2 grandes reality shows em casa, em termos de obra. Teve uns que foram a casa da Ana Hickman, que foi um grande sucesso na Record. Foram 2 reality shows. E tivemos uma obra de a construção de um lago, coisa mais linda, e a reforma de um jardim de 2.000 metros quadrados. E fizemos daquilo, então, como permuta, um reality show que eram capítulos no YouTube. Que ela só tem o canal do YouTube, que fui eu que falei para fazer na época e ela não queria. Eu e a Cláudia. Tá bom. Aí se roteirizou. Ela ia ser a esposa deslumbrada e eu o marido mal-humorado. E eu encarei o papel. Buscava-se engajamento. Era um roteiro. Lógico. Ela fez toda a ordem de acusação disso depois. Desculpa. Soltou cortes na imprensa, paga, para destruir a minha imagem. E de fato conseguiu. Só que ela se esqueceu de uma coisa. Havia um grupo de WhatsApp com o editor do canal do YouTube. E nós soltamos os áudios, onde era tudo roteirizado. Pergunta se alguém levou isso em conta. Pergunta se a imprensa publicou isso. Um ou outro veículo só. Se não é o Ricardo Feltrin e o dos últimos tempos, o Felipe Campos, só estava morto. Mas você, por exemplo, você sendo um cara que também era um empresário de sucesso, ainda... não quis dizer que era, né? Mas eu fui e voltaria a ser, mas por hora isso. Não. Porque vamos dizer que o seu conhecimento acho que vale mais do que o dinheiro, porque você pode recuperar talvez o seu patrimônio. Mas você construiu boas relações nesse caminho. Quando tudo isso aconteceu, ninguém ficou do seu lado para você conseguir meio que fazer uma quebra de
de braço aí. Vamos lá. Lembra que vocês me perguntaram dos traumas? Esse foi um deles. Eu fui abandonado. Pessoas que ganharam muito dinheiro nas minhas costas, com as minhas indicações, com a minha influência. Todo mundo virou as costas. Quem ia ficar do meu lado? Ninguém. Ficou a Cláudia. Quem é Cláudia, especificamente? A Cláudia foi quem fez a Ana Hickman digitalmente, e os melhores contratos da Ana Hickman vieram da mão da Cláudia. Cláudia Helena dos Santos, 30 anos de mercado, 16 ao lado da Ana. A Ana ganhou fortunas de dinheiro com ela, foi mandada embora pelo telefone, não recebeu seus direitos trabalhistas até hoje. E a Cláudia hoje está com você? E a Cláudia, hoje não mais, mas ela me ajudou muito na minha reconstrução digital. Legal. E hoje, assim, eu vi que tem alguns jornalistas que você citou o nome, que é o Feltrin e o Felipe Campos. Felipe Campos. Né? Esses são dois jornalistas que analisaram o seu caso. Não é que eles são a meu favor, eles falam a verdade. A verdade, eles são independentes, né? Uhum. E você já tinha com eles algum vínculo com eles ou não? Foi depois da situação? Não, o Ricardo Feltrin eu já tinha discutido e o Felipe Campos eu tinha sido grosso. Uhum. Eu fui um cara muito truculento. Né? Eu não tinha boa fama, porque eu fazia valer o direito da Ana Hickman. Eu lembro na época do Pânico também. Porra, ninguém mexia com a Ana mesmo. Uhum. Mexia com a Ana era suicídio. Eu ia pra cima que nem um leão. Imagina. Defendia essa menina com unhas e dentes. Não deveria. Um dos erros que eu cometi. Eu exagerei na dose para protegê-la e no final acabei ficando com a fama. E ela com a fama de ruim, ela com a fama de boa moça. Aí depois que esses jornalistas começaram a entender a verdade, você teve uma aproximação maior com eles? Eles provavelmente te procuraram, né? Aproximação não. Foram entrevistas onde foi me dado a palavra tal qual vocês estão me dando agora. Foi feita uma pergunta óbvia e foi dada uma resposta coerente. Ponto. Não houve favorecimento nem favoritismo algum. Sim. Legal. Falando um pouquinho de novela mexicana, que a gente tá nesse tema, né? Como você suspeita de uma trama antes disso tudo, pós-término, ela teve um relacionamento muito rápido ali com o Edu Guedes, vamos dizer assim. Você acha que ele já poderia ter alguma coisa acontecendo entre eles ali nos bastidores da Rede Record, no sofá da Record ali já estava acontecendo alguma coisa ou não? Olha, Júlio, eu vou falar para você uma coisa, eu vou responder de uma outra maneira. Isso eu fui muito a fundo. Aproxima um pouquinho só o microfone. Em média, uma mulher que sofre violência física e psicológica, segundo o relato dela, ela demora de meio ano a 2 anos, ou quando muito, nunca mais, para se relacionar com alguém. Alguns dias depois, ela foi vista no elevador do edifício do Eduardo Guedes. Então, ela se recuperou muito rápido. E o Eduardo, muito solidário, né? Muito solidário. Um amor de pessoa. Um amigo, né? Mas eles continuam juntos, né? Continuam juntos, né? Não sei. Parece que sim. Um bom amigo, né? Amigão. Normalmente a mulher, ela carrega um trauma onde ela... Imagina, eu conheço mulheres que não conseguem ver um homem na frente. Qual o seu maior arrependimento depois desse término, Alexandre? Eu acho que ter retornado, depois de estarmos separados de corpos em 2018, ter voltado a morar junto. Porque, Bruno, você não remenda cristal. Quebrou, quebrou. E o relacionamento, o matrimônio, com um filho no meio, ele é um cristal. Se ele quebra, ele pode quebrar. E não é o fim do relacionamento, não é o fim da sua vida. Todos têm direito ao recomeço. E talvez eu, muito crédulo, acreditei numa coisa que hoje eu defendo com unhas e dentes, que é o homem não se permitir a sabotar a si mesmo. A mulher está tratando mal, está comparando ele com o outro, está dando perdido, demora para responder no WhatsApp. Tudo isso eu falo na mentoria Sinais. São sinais, podem parecer bobagem, mas você veja só, se você tem uma esposa, ela sempre respondeu suas mensagens de WhatsApp. De uma hora para outra, ela passa a não responder.
Ou demora. Né? Aí você vai cobrar, ô fulano, mas por que você não me responde? Qualquer briguinha vira uma contenda. Aparece com outro celular. Arruma a briga, dá perdido. Ô Alexandre, eu vou tentar colocar 2 perguntas juntas aqui para você responder, que é: como é ser casado com uma mulher que tem a fama e a dimensão que a Ana tinha no momento do casamento de vocês? Até ela chegou a ser a mulher mais famosa do Brasil, né? Ou talvez uma das mais. Sim. E além de como é essa relação, também qual foi a dimensão, a distância, qual é a distância do que você vivia financeiramente na época para o que você vive agora? Tá. Então, vamos dizer, você tinha um padrão de vida X e hoje você tem um padrão de vida Y. Qual é a distância entre esse padrão de vida? Tá. E voltando à pergunta lá, a primeira, como é ser casado com a mulher mais famosa do Brasil? Eu nunca sofri pela fama, eu sempre me vangloriei da fama porque eu era partícipe dessa fama. Eu ajudei a construir. A outra parte não se tornou... Você se orgulhava disso? Porra, total. Nunca tive crise de ciúmes, imagina. Mas eu não soube dividir, que é uma outra coisa que eu também falo na mentoria, que é o casal CNPJ. O casal que é marido e mulher e sócio. Cara, isso é X no peito. Porque você leva o problema. Se está indo tudo bem, você só fala da empresa. Se está indo tudo mal, você só fala da empresa. O assunto vira empresa e o matrimônio é deixado de lado. Eu não estou dizendo que casais não podem ser sócios, mas não é um bom negócio. Esquece. E pior ainda quando se emprega familiares na sociedade. Aí, esquece. Aí é sentença de morte. E a outra pergunta sobre era o padrão financeiro. Olha, que você vivia. No ápice da minha devastação financeira, eu saí de uma casa de 40 milhões de mármore piguês estigado por toda a casa e fui morar de favor num apartamento de 35 metros quadrados do meu amigo Juliano, que se não fosse ele eu tinha dormido na rua. Que eu não tive acesso aos meus imóveis. Então assim, Bruno, eu fui literalmente... Desculpa. Eu literalmente conheci o fundo do poço. Mas tem um ditado que eu falo que é um ditado que eu escutei e ele foi o guia da minha vida, que o fundo do poço ensina aquilo que o topo da montanha jamais vai te ensinar. Eu, no meu melhor momento financeiro, com 6 milhões de carro na garagem, montado no dinheiro, eu era um estúpido. Estúpido. Um asno, um jumento, um imbecil. Porque o que eu aprendi da vida, na crise, na dor, cara, a vida é muito além de um bem financeiro. E eu não estou fazendo aqui voto de pobreza. Eu vou adorar ficar rico de novo. E hei de ficar. Fruto do meu trabalho, da minha promoção, que eu jamais vou trabalhar para alguém de novo para promover a imagem de alguém. Eu digo que o que você aprende na dor não deveria ser assim a vida, mas o que você aprende na dor é uma coisa que é uma lição da vida, de vida e para a vida. Essa é a grande chave, né? Por que eu não aprendi isso quando eu estava bem, né, Júlio? É absolutamente inconsistente. Uhum. Porque quando você está bem, você não vai procurar cultura. Quando você está bem, você não vai procurar se aprofundar. Você está bem, você ganha dinheiro, você vive bem, você gasta, você vive bem, você ganha dinheiro, você gasta. Só que você não para um minuto para olhar para você e falar, pô, será que eu não estou precisando de uma terapia? Será que eu não estou precisando de uma mentoria? Será que eu não estou precisando mudar meu círculo de amizades? Será que eu não estou precisando separar a empresa do matrimônio? Será que não é hora de se separar? Ou não é hora de fazer uma dissolução da empresa? Continua a ser casado e cada um toca a tua vida? Você vai num voo cego.
ganhar dinheiro é uma delícia. Só que se você consegue olhar para o show, porque você ganha dinheiro só olhando aqui, quando você vê o tato... Porque todo mundo toma um tropeço na vida. Você com certeza sabe, historicamente, você pega aí diversos empresários que são bilionários, o cara capotou 3, 4 vezes. Porra. Quando você diz que era uma pessoa estúpida, você fala no sentido intelectual ou no sentido de agressividade? Não, e estúpido burro mesmo. Não fui me aprofundar. Podia ter, não sei, separado um tempo e ter feito uma pós, separado um tempo e ter feito uma especialização. Tudo que você aprendeu foi com a vida. Foi na marra, na guerra, na briga. Né? Na briga, não digo na briga de brigar por saber, de brigar por informar. É muito doloroso você sentir que porque o tempo perdido, muito perdido, né? Uhum. Você não recupera o tempo. E ninguém tem recibo de reencarnação. Eu acredito, na minha fé, a gente acredita em reencarnação. Mas você não fica sabendo que você reencarnou. Então o que você tem que fazer nessa vida. E o ganhar dinheiro em grandes volumes, se você não tem cabeça, preparo e vem de uma origem humilde, você se perde. É inevitável. Uma coisa que se faz muito quando as pessoas têm dinheiro muito fácil é se meter em negócio que não tem a menor noção. O que eu fui fazer moda? Me explica. O que eu entendia de processo fabril? Mas deu certo. Não. Não, no seu caso com a Ana. Não, a nossa... Empresarialmente falando. Não, mas quando nós fomos fazer a roupa na Hickman, comprar aviamento, costureira, produção, grade, equipe comercial, loja de shopping, cara, perdi mais de 16 milhões na operação. E esse foi aquele estopim, um dos pontos de inflexão, lógico. Onde eu, quando vi que a operação devia... Aí isso eu assumo, Júlio. Quando eu vi que a operação já estava 2, 3 pau para trás, não. Vai pondo e vai indo, vai pondo e vai indo. Mas isso por insistência sua ou também da parte da Ana? Coletivo. Coletivo? Inclusive o meu. Ponto. Tá. Ô Alexandre, qual você entende que é a maior sequela que ficou pós... esse término para você? Qual seria a sua maior sequela? Olha, a minha sequela, ela é financeira. A minha sequela, ela é de incontáveis noites mal dormidas. A minha sequela é medo de um novo relacionamento. A minha sequela é, graças a Deus, foi uma ou outra vez que eu fui interpelado em público, mas é você sair em público e você ver que a pessoa te olha estranho. Né? Que tem os que estão ao meu favor e tem os que estão contra. Eu não posso ser bobo e não reconhecer isso. Você sabe quando uma pessoa te olha recriminando, isso machuca. Não foram nenhuma nem duas, foram algumas. Se passaram mais de 900 dias. Né? Muito difícil. Teve uma pessoa que se relacionou com você e vazou alguns áudios dizendo que estava se relacionando com você, né? Ah, essa artista. É amiga da Ana. É amiga da Ana? Amiga da Ana. Armou tudo, mas não deu certo. Você pode falar sobre? Olha, a gente tá com isso na justiça. Eu sei o seguinte, armou e eu quase caí na armação. Não o suficiente uma Ana Hickman me ver essa criatura. E que foi amplamente desmoralizado em público, né? Ficou alguma sequela emocional em você? Você tem algum problema hoje relacionado a aspectos emocionais? Suponhamos que eu tivesse dinheiro e pudesse convidar uma moça para jantar, eu só convidaria quem eu realmente conheço. Sei quem é o pai, a mãe, de onde vem. Uma desconhecida, nem pensar. Ou seja, tem um medo. Pânico. Pânico. Né? Se fosse medo, tá barato. Pânico, pavor. A gente essa garota que me causou o problema foi tragédia anunciada, né? A gente tá com essa pauta da lei da misoginia, né?
que inclusive foi votada pelo Senado. Uhum. Você vê algum problema? Como que você enxerga essa questão da violência doméstica? Porque, querendo ou não, você foi enquadrado, pelo menos pela ótica da Ana. Uhum. E como você enxerga essa problemática atual? Porque muitos dizem que a maioria dos casos são falsas acusações. E aí, do lado da mulher, se enxerga que existe um problema cultural, onde homens são agressivos. Qual a sua experiência sobre isso? Você tem uma visão sobre a sociedade? Eu tenho pontos, Bruno. Primeiro, existe feminicídio e ele precisa ser combatido. Ponto. Quem comete o feminicídio merece a mais dura pena. Ponto. Eu sou a favor da pena de morte. Matou, paga com a vida. Só pra vocês terem ideia. Então não é porque matou uma mulher que não. Matou, paga com a vida. Corredor da morte. A não ser que seja em legítima defesa. Ok? 2. Mulheres são violentadas. Sim. Mas o número é completamente distorcido. E a imprensa, por conta da Agenda 2030 da ONU, que é a dizimação da raça masculina, você tem, né, a dizimação da família, essa agenda woke, que graças a Deus os Estados Unidos já está mudando, que foi o berço disso. Você tem números de violência contra o homem subnotificado. Então você não vai ter números de homens que sofrem violência. Manda um homem numa delegacia fazer uma denúncia de violência doméstica para você ver o que acontece com ele. Mas e as mulheres? Eu não estou dizendo que as mulheres não sofrem violência. Elas sofrem. Mas houve uma vasta instrução depois da Maria da Penha que deu às mulheres um manual de como arrebentar com a vida de um homem. Então, uma mulher que é traída, ela usa Maria da Penha e arrebenta o cara. Uma mulher que tem o seu divórcio anunciado pelo marido, ela vai para cima do cara com a Maria da Penha. Mas existem casos de violência doméstica? É óbvio que existe. Mas existem casos que não são. Existe um número que diz que 75% das denúncias são falsas. Eu não tenho esse número, que os números são todos montados. Não tem números exatos. Mas eu acho que a lei é importante, mas ela tem pontos que precisam ser revistos. E agora, com a lei da misoginia, acabou. Acabou para os caras. Se ela passar na Câmara dos Deputados, acabou, irmão. Se você um dia trouxer uma feminista, eu não vou poder entrar em debate com ela. Isso acaba com o debate, né? Não, acabou o debate. Não, se passar na Câmara dos Deputados, acabou o debate. Eles vão aniquilar um meio de comunicação. Eu estive hoje num lugar que faz uso de segurança privada. Uma mulher parou o carro em 2 vagas, impedindo que outros estacionassem. O segurança, isso foi 2 dias atrás, foi falar com a mulher chamou ele de misógino, exigiu a demissão, o cara perdeu o emprego. Isso que nem a lei foi aprovada. Existe, pegando só um gancho sobre isso, tem um estado, não sei se é Goiás, Mato Grosso, não lembro, onde os índios são extremamente protegidos lá. Eles não pegam filhão de banco, você sabe disso? Não. Eles não pegam filhão de banco, eles... Enfim, tem uma lei lá no estadual que protege eles demais. Acho que tem até uma fronteira que passa a carro, eles cobram as pessoas que passam ali, se você, qualquer reação que você tiver, eles tacam flecha em você e você é o culpado. Eu vejo que essa lei, ela vai... Não quero ser muito radical, mas eu prevejo que pode acontecer isso. Ou seja, se a mulher pedir para poder furar uma fila e você falar que não, de repente, ela pode enquadrar como... Júlio, eu acho que daria 3 horas de conversa aqui. É devastador o que vai acontecer com os homens. Se passar na Câmara dos Deputados, esquece. Esquece. Aí acabou. E pai de filho Temos homem... que cobrar os deputados para não passar isso daí. Você é muito atacado nas suas redes sociais? Olha... Ou o que tem é hater fake, né? Que você vê que tem lá 0 seguidores e tal, e a mesma foto.
Mas um ou outro ataque tem, lógico. Eu não sou Deus. Nem Mas no período no período... No auge da história? Imagina, foi dizimado. Nas suas redes sociais? Dizimado. Eu fui dizimado. Eu tô vivo pela minha fé e por conta dos meus advogados. Você chegou a sofrer a ameaça de morte? 1.300 ameaças de morte até fevereiro de 2024. Você chegou a documentar isso? Não adianta. Isso é bobagem. Bobagem. Tem coisa que não vale a pena, Bruno. A justiça não olha pra você. Cara, a história é bastante complexa, né, Julião? Sim, porque muito complexa. Partindo do ponto de vista de tudo que você fala, da sua alegação, seria uma injustiça. E aí é uma injustiça que parte da mulher contra o homem, né? Só que, da mesma forma que você alegou também que você não é ouvido na mesma proporção que a Ana foi durante o período em que aconteceu todo esse fato, né? O processo ficou emperrado no Fórum de Itu mais de ano. Ele veio andar agora que ele veio para São Paulo. Ficou emperrado em Itu anos. Mais de 1 ano e meio. Bom, eu acho que a gente conseguiu explanar bem. Espremeu o que tinha que espremer. Conseguiu espremer bastante o assunto. Tá. Você tem alguma consideração que você quer fazer? Não, rapaz, eu só queria que a justiça andasse. Você tem esperança disso? Opa! Se eu perder esperança na justiça, vai ser o quê de mim, Bruno? Mas não de forma... Não se tratando de fé e nem de questões morais, não, mas... eu acredito... Você acredita Bruno, no sentido de esperar mesmo Bruno, que... Bruno e Júlio, que fique muito claro. Eu ainda acredito na justiça dos homens, não na justiça divina. Na justiça dos homens, no juiz, no promotor, no Ministério Público, no desembargador. Eu ainda acredito nesse grupo de profissionais. Uhum. Quer água? Não, obrigado, querido. Eu tenho ainda aqui. Em relação a essas decisões, o que você espera? O que você quer enquanto ex-sócio? Se eu tivesse um sonho, sim, o processo do DEIC, que são as acusações de cunho financeiro, se encerrasse, porque não se prova nada. Eu fosse absolvido em segunda instância do crime de lesão corporal Maria da Penha. Aí encerra. Pronto. Ela pode recorrer no TJ, mas é muito difícil. Encerramento do DEIC por falta de provas, porque ninguém achou um centavo meu e nem vai achar, porque eu nunca roubei. A acusação de lesão corporal, porque eu não agredi. E eu segui minha vida. E as receitas das empresas? Você não espera? Tá na conta da irmã, tá na conta... Ah, não, aí a gente daria outras... Mas assim, para você ver como eu estou modesto nas minhas pretensões... Uhum. Diante de tanta coisa que eu podia estar falando aqui, eu quero que se encerre as acusações de cunho criminal, de cunho financeiro, porque não se prova nada há mais de 900 dias, eu seja absolvido do crime de lesão corporal. Só isso basta? Já me faria o homem mais feliz do mundo. As suas contas liberadas para você poder seguir sua vida? Aí eu corro atrás, Júlio. Uhum. Tá, você hoje... Você tá entendendo? Aí eu corro atrás, é processual. Uhum. Eu preciso que aquilo que eu não fiz, não roubei, não agredi, eu seja absolvido. Se você hoje enfrenta uma barreira para seguir adiante a sua vida profissional, é Financeira, isso? total. Financeira. Você não consegue desenvolver nenhum tipo de projeto? Não consigo. Que empresa que eu vou criar? Que conta em banco eu vou ter? Nada. Ela segue a vida usando conta da irmã, empresa fantasma, empresa laranja, a conta do noivinho, aí segue a vida. Eu não. Alexandre, é isso. A gente conversou de forma bem clara aqui sobre toda a situação que você passou, né? Do seu ponto de vista, eu acho que você conseguiu expressar bastante sobre o assunto, né? Obrigado. Julião, você tem alguma consideração, alguma pergunta? Agradecer ao Alexandre, né, por esse bate-papo, conhecer mais, né, sobre a sua versão, entender o seu ponto de vista em relação a tudo isso. E ajudar a formar uma opinião para as pessoas que assistem o podcast. Entender que depois da advogada que passou por aqui, nós temos realmente... Doutora Priscila teve aqui? Craque. Sabe muito. Entender, no meu ponto de vista, que nós estamos lidando com um caso real, né? Ao meu ver,
de uma situação onde houve uma injustiça, vamos dizer assim, por falácias e narrativas. Esse é o ponto de vista. Não tô puxando bola, né? Fazendo um juízo de valor assim a respeito, mas pelo que eu vim acompanhando, percebe-se que houve um ponto de desonestidade da outra parte, ao meu ver, né? Tô dando aqui a minha opinião, e foi muito bom você compartilhar isso com a gente, agora com essa proximidade aqui. Mas eu queria que você deixasse assim um ponto de reflexão de tudo que você passou, de acordo também com as lives, o seu curso que você ministra, uma dica para nós, assim, não se prejudicar na vida, não passar pela mesma situação. Quais são os sinais Vou deixar aqui para a câmera. Olha o seguinte, você, homem, que esteja percebendo que o seu casamento não vai bem e que você cumpre a sua parte. Você é um marido fiel, é um marido respeitoso, é um bom pai, é um homem correto dentro de casa, que trata a todos, desde o colaborador ao filho, à esposa, de maneira adequada, e não é respeitado, não tem o seu amor correspondido, não se sente mais amado, não se sente mais preterido e se sente apenas um móvel, um objeto dentro de casa, não cometa o erro que eu cometi. Não procure comprar o seu relacionamento, não procure comprar o seu bem-querer, não procure salvar uma coisa que já se rompeu. Tenha dignidade e se afaste de casa. Pegue suas coisas, anuncie um divórcio através de um advogado e vá viver sua vida. Porque se você já está se sentindo desrespeitado, sendo você um marido completo e estando isento de culpa, não trai, não tem vícios, não maltrata, não xinga, não agride, então você não é valorizado. E não ser valorizado é um direito da outra parte não te valorizar. É você que precisa ter amor próprio. Então tem aquilo que eu não tive e que, como eu disse antes aqui para os rapazes, eu aprendi na dor. Se priorize, pegue e saia de casa e vá ser feliz em outro lugar. Tem a mentoria aí, Sinais, segue junto lá. Maravilha. Alexandre, bom, eu quero agradecer a sua participação aqui no Hub X-Space. Foi uma entrevista bem esclarecedora. Obrigado. Importante para nós, porque foi um fato de comoção nacional, né? Que vergonha. E eu espero que, uma vez a verdade estando ao seu lado, que você consiga passar por tudo isso e reconquiste aí sua posição empresarial, suas contas bancárias. Se eu for absolvido, eu grito para vocês, eu volto aqui. Pronto. Maravilha. Olha só, tá prometido. Aí a gente destrincha o assunto. Vai ser muito importante. Aí que sai o segredo de justiça, a gente traz em cima. Muito bom. E obrigado por ter vindo. Fiquem com Deus. Foi Parabéns pelo estúdio, por tudo, pelo sinônimo. Eu queria que ele fosse meu, não é? Parabéns. Pessoal, aproveitem, deixem seus comentários no vídeo, curtam, compartilhem. Espero que vocês que acompanhem também a história e a carreira do Alexandre, que estão conhecendo o nosso podcast agora, que participem aí dessa jornada conosco e assistam os próximos vídeos. Agradeço a presença de vocês, a audiência, e fiquem todos com Deus. Valeu, pessoal. Obrigado. Isso aí. Show.